Seja bem-vindo ao podcast Conectar-se. E a minha convidada de hoje é uma convidada muito especial na minha vida. E, na verdade, eu posso dizer que estar aqui hoje é porque ela me salvou no dia que eu não queria mais viver. Ela é psicóloga clínica há 17 anos, especialista em psicoterapias corporais, terapia familiar e pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental e mestrado em psicologia pela Univale. Faz atendimento voltado para crianças, adolescentes, adultos e famílias. Psicóloga, pesquisadora na área da dor crônica e fibromialgia, ministrando cursos e palestras sobre o tema. Doutora Aline Cardoso Costa. Seja muito bem-vinda, Aline. Oi, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Fiquei bem emocionada, né? Da maneira que tu foi me convidar, de relembrar a história que a gente tem juntas, né? Me emociona. Às vezes as pessoas acham que o psicólogo não se emociona, mas a gente tá ali se doando também nos atendimentos, né? E relembrar a diferença que tu sentes que eu fiz na tua vida me deixa muito feliz. Eu vou chorar. É o que motiva a gente também a continuar, sabe? Porque ser psicólogo é um trabalho que não é fácil, né? E a gente tá lidando, assim, com uma responsabilidade muito grande, que são as vidas das pessoas, né? O emocional é tudo. E fico muito feliz. Obrigada pelo convite. Sucesso pro teu programa. Conectar-se é um nome já muito lindo, que vai de encontro ao que esse ano eu tenho me focado também, em me conectar com pessoas que fazem sentido para mim, que têm uma importância, que mostram, que se importam comigo também, né? Porque às vezes a gente fica batendo na mesma tecla, às vezes até de pessoas, familiares, que não nos fazem tão bem assim, né? Mas a gente está ainda buscando algo, mas realmente, principalmente esse ano, assim, eu tô investindo em me conectar com pessoas que eu amo muito e tu é uma delas. Obrigada também, né? Meu Deus. Aline, vamos lá. A ideia do podcast, da conexão dele, é a gente conectar outras pessoas a nós, a esse papo que a gente tem. E que elas entendam a nossa trajetória, de como a gente chegou até algum lugar e como a gente fez escolhas na vida da gente e chegar até aqui. Então, eu queria que tu contasse como é que foi tu escolher a psicologia, como é que foi tu chegar até onde tu tá hoje. É bem legal, assim, hoje eu atendo muitos jovens, né, que estão muito na dúvida do que fazer, de faculdade, do que estudar, ou que profissão ter, assim, e eu digo que eu tenho um privilégio, porque eu desde os 12 anos sabia que eu queria ser psicóloga. Não sei, assim, aonde que eu escutei o que uma psicóloga fazia e tal, mas que na hora aquilo fez muito sentido para mim. E também, assim, por estar naquela fase pré-adolescente, muito confusa, né? Já meio rebelde, sabe? Não tinha muita comunicação familiar, como era a maioria naquela época, né? Na minha geração e tal. Então, eu pensei, não, se eu fizer psicologia, eu vou poder estar ajudando outras pessoas que têm essa confusão que eu tenho na minha mente, né? E achava que eu ia me curar das minhas dores emocionais fazendo psicologia. Mas aí, logo em seguida, eu comecei a fazer terapia e me encantei ainda mais pela profissão e foi transformando a minha vida de uma maneira fundamental, assim. Mas muitos jovens hoje, né, não chegam já sabendo o que querem. Isso é muito, muito comum e tudo bem, né? Hoje também a gente tem uma gama muito maior, assim, de profissões e possibilidades e tal. Mas foi assim que eu escolhi. Eu sempre quis ser psicóloga clínica, né? Então, tá atendendo mesmo os pacientes. Conforme os anos foram se passando, são 17 anos em consultório, né? Eu fui daí querendo expandir um pouquinho mais. Comecei a ser chamada para fazer palestras e tal. Comecei o mestrado, vi que eu gosto muito de dar aula, né? E eu acho que também quando a gente chega numa meta da gente, é muito importante, sabe? Que eu coloquei uma meta para mim como psicóloga clínica. E quando eu cheguei naquela meta, né? Demorou
tempo, esforço e tal, mas valeu muito a pena porque eu já tinha traçado. Aí eu pensei, nossa, agora eu preciso de novos sonhos, de novas metas, Novas metas. para dar sentido à vida profissional, né? E a pessoal também, que tá completamente interligada. Mas vai me perguntando aí, Sim. porque eu vou falando, eu até me perco da pergunta que tu fez. Não, mas é legal, assim, tu buscou fazer psicologia, então, por conta que tu queria se entender Isso. para tu poder ajudar os outros a se entenderem também. Isso Olha mesmo. que importante, sabe? né? Que eu tive uma adolescência muito confusa, assim, e então eu acreditei que com o curso eu iria me entender melhor. E realmente me entendi melhor, mas porque eu fazia terapia também junto. Sim, Então eu importante. linkava uma coisa com a outra, porque a gente sozinho, né, a gente não consegue se tratar, né? Daí tem que buscar ajuda mesmo, né? Isso. Aline, deixa eu te perguntar. Como foi a transição da tua formação da formação acadêmica, terminou a faculdade, para o atendimento clínico? Bem Porque, interessante. assim, como a gente vai ter ouvintes de estudantes de psicologia, eu queria, assim, que tu falasse, porque para eles terem essa luz, assim, porque a gente sai... Eu, quando me formei em Direito, a gente sai da faculdade... Assim, o que eu vou fazer amanhã? Eu acho que é a maioria das faculdades, assim, sabe, Mi? A gente não tem um preparo, assim, tá, me formei, e agora, né? Eu queria ser psicóloga clínica. Tá, e é até legal tu ter perguntado isso, porque eu cometi alguns erros, e hoje eu falo muito para os estudantes de psicologia, quando eu vou dar alguma aula, alguma palestra, né? Porque eu me formei, peguei uma sala, sabe? Abri um consultório e fiquei ali esperando o paciente. Ia vindo aonde? Ninguém me conhecia. Eu tinha 21 anos, cara de criança ainda, né? Não passava nenhuma credibilidade. Então, eu fiquei muito perdida. Daí, claro, assim, ó, tinha um paciente na semana porque um professor meu da minha pós me indicou, sabe? Então, o que foi legal foi quando eu fui para dentro de uma clínica multidisciplinar, que tinha médicos, nutricionista, fisioterapeuta, tinha todos os profissionais da saúde. Era uma clínica bem grande. Ali foi muito importante. E é ali que eu entendi que a gente não pode começar sozinho. Sabe? Eu acho que principalmente na psicologia tem essa coisa muito sozinha, sabe? E daí tu vai ser conhecida como? Tu vai ser indicada como, né? Hoje tem as redes sociais que ajudam bastante. Na minha época não tinha, né? A idade já me entrega. Na minha época não tinha. Então, assim... Só que mesmo hoje, né? Porque tu sabe, tu me acompanha nas redes sociais. Eu faço bastante vídeos e tal. Sobre assuntos né? Até do que pacientes me trazem. Eu procuro fazer vídeos para alcançar mais pessoas. Para as pessoas... conseguir fazer uma reflexão e tal. Mas as redes sociais ainda hoje não é dali que me traz paciente. É o boca a boca, né? É indicação, É né? a indicação, né? Tu vai precisar de uma psicóloga, tu quer saber de alguém que já foi e gostou. Pode ser que tu vai e não se identifique, porque tem muito isso também, a gente tem que se identificar com o profissional. Mas a gente tem que trabalhar junto com pessoas, ter parceria com outros profissionais da saúde, principalmente, não só médicos. A época que eu trabalhei nessa clínica multidisciplinar, os nutricionistas me indicavam muito, as fisioterapeutas me indicavam muito, sabe? Porque o emocional tá ligado a tudo, né? Então, é uma dica que eu dou para os estudantes, assim, não comecem sozinhos, sabe? É verdade. Então, eu penei alguns anos, assim, Sim. sabe? Até eu conseguir ter uma agenda cheia, né? Que eu me sustentasse só da psicologia. Eu tinha outro trabalho para o sustento, digamos assim, mas eu nunca deixei o meu foco, a minha meta, que não, um dia eu vou ter minha agenda cheia e vou viver só da psicologia, né? Mas não é de um dia para o outro. Eu tive que atender por plano de saúde, que a gente sabe que, infelizmente, paga-se muito pouco para o profissional, né? Mas ali também eu fiz o meu nome, porque eu consegui atender muita gente, e daí o boca a boca começou a acontecer, que daí eu pude
e migrando para uma clínica só particular. Daí sim, eu podia ter só o meu consultório, como é hoje, né? Que as Sim. pessoas hoje já vêm procurar diretamente, mas são 17 anos de história. Sim. Então, o recém-formado tem que se inserir numa clínica, às vezes, que vai ganhar um pouco menos, porque vai ter que atender plano de saúde, vai ter que atender parcerias, às vezes, de empresas e tal, mas é importante. Sabe? Porque tu tem que começar de algum lugar. Sim, sim. Hoje os jovens não têm paciência, né? Eu ia dizer, Eles já eles não querem começar lá eles não ganhando querem muito. passar pelo processo. Mas o processo ele é muito importante para o nosso crescimento, para nossa satisfação também, né? E a gente aprende muito. Eu aprendi muito essa clínica que eu trabalhei multidisciplinar, foi muito importante. Até para a gente trabalhar a humildade, sim, sabe? A gente precisa das outras pessoas. Então, essa é uma dica que eu dou para os estudantes que a gente não tem na faculdade, né? Eu sempre digo, tem coisas que a faculdade não nos ensina, né? Exato. A gente sai com um teórico, mas totalmente despreparado, né? Para o prático ali do dia a dia. Exatamente, Né? exatamente. Não, realmente. Aline. Olha eu. Ao suspense. A gente tem hoje, eu não sei... óbvio que tu vê isso, mas tem muito mito sobre a terapia, sobre fazer terapia. As pessoas têm, algumas pessoas que elas já ainda têm um certo preconceito. Sim. Tu acredita que hoje tá melhor ou continua como tá? Digamos assim, porque por muitos anos era muito pior. Eu queria te perguntar, dentro da clínica mesmo, como é que tá hoje? Existia muito mais preconceito, né? Psicólogo é coisa para louco, é só para quem tá surtado, quem precisa se internar, né? Ainda hoje é um xingamento. Tu fala assim, vai pra terapia, tu precisa fazer terapia. Ainda é utilizado, vai dizer que não, né? É usado como se fosse um xingamento. Gente, a terapia é maravilhosa, é libertador, né? Mas sabe, Mi, que eu notei que mudou drasticamente da pandemia em diante. Tá? Na pandemia, as pessoas realmente viam que não tinha saída a não ser cuidar do seu emocional, porque muitas pessoas entraram em crises, né? Ficaram sozinhos em suas casas, perderam familiares, né? Foi assim, um caos, né? Emocional. Então, e tu vê, é recente, né? Nossa. É recente, 2020. Então, são 5 anos para cá que eu acredito que se desmistificou mais a questão de vou para a terapia. Ainda tem tabus, ainda tendo pacientes, por exemplo, meu marido não pode saber que eu estou fazendo terapia. Ninguém sabe que eu estou fazendo terapia. Lá no meu trabalho ninguém pode saber, sabe? Mas, em contrapartida também, de uns anos para cá, tem atendido bem mais homens que antigamente não procuravam a terapia. Então, isso é muito legal, sabe? Vem se desmistificando. Ainda tem preconceito? Ainda tem. Já escutei de adolescente. Não, eu não vou fazer terapia porque eu não sou louco, né? Claro, deve ter escutado talvez isso em casa ou... né? Não sei. Ainda tem, mas vem assim melhorando muito e eu acredito que as mídias também têm mostrado isso de uma maneira muito positiva. Pessoas que fazem terapia estão falando e contando o quanto faz bem. Eu gosto muito de assistir alguns podcasts e eu gosto de futebol, escuto. Que tudo! Eu gosto de assistir futebol, assim, peguei esse hábito com meu marido e peguei gosto. E a gente assiste muito, muito podcast que vai jogador de futebol famoso e tal. E eu tô achando muito legal que eles estão contando o quanto a terapia está fazendo diferença para eles. Na vida pessoal deles, na performance deles. E é um meio, né? O futebol é um meio com uma cultura ainda bem machista, cheio de tabus e tal. Então, eu acho muito legal que isso tem se expandido, sabe, Mi? Então, as pessoas que fazem terapia falar, eu fico tão contente, às vezes, quando chega um paciente no consultório e ele faz uma postagem ali, tira uma foto do consultório e posta, sabe? Porque ele não tá com vergonha que ele tá se cuidando. Isso não é vergonha, né? Isso, na verdade, é uma coragem tu ir lá e se confrontar. É muito, muito real. E eu digo assim que eu vejo de mim, assim, o quanto que fez bem
eu ter procurado, quanto que me ajudou. Assim, é uma mudança que na vida da gente que a gente não consegue explicar para o outro, mas a gente sente. Deixa eu te perguntar. É, digamos assim, como tu orienta? A pergunta é: como você orienta alguém que está em dúvida se deve procurar ou não um psicólogo hoje? Uhum. Eu diria assim, tente, né? Cuidado para não ir para, às vezes, terapias alternativas. Eu sou contra mim. Não, eu sou a favor de tudo que faça bem para a Sim. pessoa, tudo que acrescente. Só que nós, enquanto psicólogos, nós temos um código de ética, nós temos um compromisso e uma responsabilidade de estar aplicando técnicas comprovadas cientificamente. Então, se tu tiver uma crise hoje aqui na minha frente, seja uma crise depressiva, uma crise de pânico, uma crise suicida, eu sei o que fazer contigo tranquilamente, sabe? Então, eu tenho muita preocupação com essas pessoas que às vezes assim, ai, eu acho que eu não vou fazer terapia, né? E tal. Aí procuram, às vezes, profissionais de outras áreas, que às vezes fizeram um curso de final de semana, né? E não sabem o que fazer quando vem questões profundas do paciente. Então, isso tem me preocupado muito, porque eu atendo pacientes em surto que vieram, às vezes, essas imersões, essas questões, assim, Ellen, tu é contra, tu tá falando mal? Não, só que às vezes a pessoa não tá preparada para Uhum. encarar isso, né? E eu volto a te falar o que eu falei no começo, nós estamos lidando com vidas, sabe? Então é muito perigoso às vezes o que emerge nessas questões, nessas outras Sim. terapias, bloqueios, questões profundas. Então eu preciso saber como te conduzir, como te orientar, sabe? Para tu realmente não ficar mais perdida e daí não, né, não ter prejuízos, danos na tua vida. Então, assim, a psicoterapia, ela é maravilhosa. Tente. Ah, mas eu já fui uma vez um psicólogo, não gostei. Às vezes não teve aquela Aquela conexão, conexão, né? sim. Porque é importante ter aquela conexão, tu se sentir acolhido, tu estar preparado para escutar as verdades, porque a gente só sai da zona de conforto, que não é nada confortável a zona de conforto, a gente só sai dali se colocando na realidade e enfrentando as dificuldades, né? E hoje em dia, assim, existe psicoterapia online. Existe o SUS, né, oferece a psicoterapia. Existe vários programas, porque a psicoterapia ainda é uma coisa um pouco mais elitizada, infelizmente, né, Mi? Mas, assim, as universidades, elas também oferecem gratuitamente. Você vai lá, se inscreve, fica numa lista de espera, sabe? Assim como o SUS tem alguns programas também que você vai lá, se inscreve. O online, hoje em dia, tem psicoterapia com aplicativos, sabe? Que você chama ali uma pessoa e conversa. Mas você precisa tentar, porque se você está pensando, será que faço, será que não faço? É porque você já sente que precisa, Eu ia dizer sabe? isso mesmo. Né? Sente. É muito legal tu ter falado isso, porque esse é o meu relato, né? Na verdade, eu lembro como que a gente se conectou, como Uhum. que a gente se conheceu. O Cássio estava passando por um momento que ele estava com pânico, né? E alguém indicou, a indicação, e o Cássio foi consultar contigo. E eu lembro que tu ajudou ele. E eu te conheci porque eu quis consultar contigo para entender o que aconteceu com o Cássio para poder ajudar o Cássio em casa. A loucura, né? A mulher que quer dar um jeito ali na vida do marido. Mas enfim, eu queria poder entender ele porque eu não entendia, porque na época eu achava que era coisa de louco. Uhum. Uhum. Ai, sabe? Tipo, eu não validava aquilo que ele estava sentindo. E ele, como homem, validava menos ainda aquele preconceito. Então, quando eu fui ali e a gente conversou e tu me explicou o que era a situação do Cássio, eu consegui lidar com ele em casa. E logo depois eu resolvi fazer um treinamento, uma imersão de final de semana. E
Enfim, eu fui e lá nessa imersão eu realmente encontrei um trauma que tinha me acontecido que eu não sabia. Por isso que eu digo, o cérebro da gente, ele deixa a gente em alguns lugares, tem algumas coisas ali que eles não querem ser tocados, né? Eu sentia na minha vida cotidiana dentro de casa que algumas coisas não eram legais pra mim, mas eu não entendi o porquê que aquilo estava acontecendo. Uhum. Quando eu fiz essa imersão, que eu achei o meu trauma ali, eu digo que eu construí da minha infância uma casinha de Barbie. E ela se destruiu ali. E eu lembro que eu voltei, assim, e eu te procurei e te contei que eu tinha ido, do que eu tinha descoberto, como que aquilo estava sendo para mim, e eu não estava conseguindo mais suportar aquilo. Uhum. Então, foi muito importante eu ter decidido te procurar, porque aí é onde eu digo, né, que o quanto tu foi importante para mim, Aline. E isso é muito real. E toda vez que eu for falar contigo, toda vez eu vou me emocionar, porque a dor que eu estava sentindo, ela era tão grande que eu não conseguia lidar com ela. Era Uhum. uma dor que eu queria. Teve um dia que eu pensei assim, gente, eu não quero mais sentir, eu não quero mais lembrar, pensar aquela situação acontecendo. E aí eu lembro que num dia normal da minha casa, eu falei pro Cássio, vai trabalhar, enfim. E eu lembro que eu fiz ele sair, eu vou ficar em casa, que eu vou arrumar a casa. E ele saiu e eu fui tentar terminar com a minha dor. Uhum. E eu lembro que na hora tu me ligou, que tinha vagado um horário que eu podia consultar contigo naquele dia. Então, assim, eu lembro que eu peguei aquele telefone e não foi uma chamada da Aline, mas foi uma chamada de Deus pra mim. Uhum. Então, por isso que eu digo que se eu realmente tô aqui hoje, foi porque tu me ajudou. Porque naquele momento, Aline, tu me resgatou. E naquele dia da consulta, assim, eu nunca mais esqueço todas as coisas que tu me falou. Uhum. Mas tu foi muito importante na minha vida. Então, se hoje as pessoas realmente têm dúvida se devem ou não procurar uma ajuda, cara, procure Uhum. realmente. Para qualquer coisa. Às vezes, uma coisa simples. Então, eu te agradeço de novo. E todas as Imagina, vezes amiga. que eu acho que a gente for conversar e eu for me lembrar, todas as vezes eu vou me emocionar porque é muito real. Eu Uhum. digo, às vezes, as pessoas não sabem o quanto bem que elas fizeram na vida da gente, Uhum. mas a gente É. sabe o quanto que elas são importantes pra gente, E tu né? sabe que quando tu me convidou, né, pra fazer aqui o podcast e tu falou, né, dessa situação toda que eu me lembro, isso faz muitos anos, né, Mi? Mas eu me lembro exatamente, assim, do dia, e eu te ligando, eu senti que tu precisavas realmente muito urgente uma consulta, eu tava com a agenda cheia, vagou um horário e tinha outras pessoas pedindo horário, mas tu foi a primeira pessoa que eu liguei porque eu vi que, né, tava mais emergencial e tal. E que tu tinha me contado como é que tinha sido aquela imersão que tu tinha, né, tinha vindo traumas muito graves à tona e tal. Eu lembro certinho, assim, né? Mas quando tu me fez o convite do podcast e contou tudo, assim, eu achei que tu não lembrava mais, sabe? Nossa, Porque às vezes, né, acontece, às vezes tem sim. pessoas, né, que a gente que passa lá no consultório, a gente orienta e tal. E, enfim, né, esquecem, e tudo bem, e segue a vida, né? Mas eu fico muito emocionada, assim, também, sabe, quando a gente fala disso, porque eu penso assim, nossa, eu tô fazendo a coisa certa da minha vida, É. sabe? Porque é bastante dedicação, sabe, Mi? Assim, eu nunca parei de estudar, sabe? Desde que eu me formei, nesses 17 anos, de fazer pós-graduação, de fazer cursos aqui, cursos ali, a leitura diária, né? Hoje concluindo um mestrado, sabe? Já pensando nos próximos passos, assim. Porque a partir do momento, sabe, Mi, que alguém senta na minha frente, no consultório, eu tô ali 100% pra ti.
Eu sou ser humano, eu tenho meus problemas também, tenho as minhas questões, né? Normais do dia a dia, mas a partir do momento que eu fecho a porta e a pessoa tá ali na minha frente, eu me dou totalmente, eu, né, tô me doando, assim, totalmente. O que tu precisar, eu preciso, não. É como se, eu digo, abrisse o computador e vai várias telas se abrindo, vai a minha mente, assim, sabe? Para ver como é que eu posso tá te ajudando naquele momento, tá te orientando, tá tirando daquele sofrimento, sabe? Então eu fico feliz assim de ver o resultado que isso tem, né? A mudança na vida das pessoas, porque às vezes as pessoas vêm e vão no consultório, algumas dão seus relatos, mas às vezes a gente não sabe o efeito que fez. Por isso que eu digo, às vezes a gente não sabe o quanto bem a gente faz na vida das pessoas se as pessoas não nos falarem, né? Aham, exatamente. E é mais uma vez que eu te digo, sabe? De coração, muito obrigada. Obrigada, De querida. verdade. Obrigada, fico muito feliz. Mas, continuando, porque senão a gente vai ficar aqui falando muitas coisas. Aline, falando em dor, que eu tava falando em dor, Aham. a gente sabe que tu tá com um curso que a gente já falou no off, né? Isso. Sobre fibromialgia, né? Isso, fibromialgia e outras dores crônicas. Crônicas. Isso, fala um pouco sobre isso. O que é? O que é essa fibromialgia? Como é que funciona? Então, eu e uma amiga minha, psicóloga, a gente vem conversando sobre montar um curso, né, para pessoas que têm essa condição, que é a fibromialgia. Eu vou te resumir assim, né, bem Sim. por cima. A fibromialgia são dores crônicas generalizadas no corpo todo, né? Tem dias que estão mais agudas, tem dias que estão mais amenas, mas a pessoa sente dor no corpo todo o tempo inteiro. Ela não sabe o que é viver sem a dor, tá? Isso é uma questão que atinge o sistema nervoso central, né? Então, é uma questão química do cérebro também. Existem gatilhos que podem piorar muito essa dor, como o estresse, a ansiedade, depressão, ou por tu estar sofrendo muito tempo com essas dores, pode desenvolver a depressão, porque tu desanima, às vezes tu tem que faltar ao trabalho, e cada paciente é diferente, sabe? Tem uns que têm mais dores em algumas partes do corpo, enfim. A pessoa sente muita fadiga, sabe? Sabe aquela sensação que tu já deve algum dia ter acordado na tua vida, ai, tô muito cansada, né? Eu já tive várias vezes essa sensação. Mas a pessoa tem isso constantemente, então às vezes ela precisa se afastar do trabalho, então tem muita alteração de humor, isso às vezes atinge também os relacionamentos dela, sabe? Então esse nosso curso, Mi, a gente pensou assim, para proporcionar mais qualidade de vida para essas pessoas. Tem a cura, a gente está prometendo a cura? Não, a gente não está prometendo a cura. Mas até a Organização Mundial da Saúde fala hoje, né, que saúde hoje não é ausência de doença, e sim ter um bem-estar apesar da doença. Sim. Bem-estar físico, mental e social. Então, é isso que a gente está englobando nesse curso. Então, a gente vai dar técnicas comprovadas cientificamente da terapia cognitivo-comportamental para como lidar com essa dor, como amenizar essa dor, porque existem gatilhos que agravam essa dor, sabe? Como que pode ser a sua rotina para você ter um maior bem-estar, como que está afetando o seu sono, porque às vezes a pessoa tem distúrbio de sono por causa da dor, é tanta dor que ela desperta várias vezes durante a noite ou não consegue dormir, então a gente vai estar englobando tudo isso. Então, para pacientes com fibromialgia ou outras dores crônicas, o que são outras dores crônicas, Mi? Às vezes a pessoa até tem dor crônica e não sabe, sabe? Eu sou uma paciente de dor crônica. Eu tenho uma tendinite aqui, ó, que ela tá há uns 10 anos me acompanhando. Então, às vezes, ela me prejudica, né? Me prejudica no quê? Ah, tu sabes que eu gosto de fazer atividade física, Sim. né? Às vezes, aquele dia eu não tô conseguindo fazer alguma atividade física que eu precise do meu braço, pendurar uma roupa, que a gente também é dona de casa, né? Sim, sabe? sim, imagina. E daí, às vezes, eu tô dormindo, eu me viro, eu acordo por causa da dor, porque sem querer eu tô dormindo em cima do meu braço, por exemplo. Então, dores crônicas é qualquer dor que dura por mais de 3 meses. Não é aquela dor que tu vai no médico, toma um remédio e
pum, passou. Não, e ela vai e vem, ela às vezes não é constante todo dia, né? Eu já passei meses sem ter dor, por exemplo, no meu ombro. Outras dores crônicas são pessoas que têm artrite, né? Que a gente conhece por ter dor nas juntas. Então, isso às vezes faz a pessoa até perder um pouco a força da mão quando vai pegar alguma coisa, sabe? Existem vários tipos de dor crônica. Gota, enxaqueca, né, uma dor crônica. Então, a gente vai estar englobando tudo isso no curso. E o curso a gente pensou porque essas pessoas, às vezes, têm tantos gastos com médico, reumatologista, fisioterapeuta, nutricionista, que às vezes não conseguem ir lá fazer uma psicoterapia individual. Porque tudo gera custos, né, Mi? Vamos ser bem realistas. Claro. Então, o curso a gente vai poder fazer com um custo bem mais baixo do que se ela fosse fazer sessões individuais, né? Vai poder parcelar e tal, que uma terapia não pode. Então, é para facilitar a vida dessas pessoas na questão financeira também. Então, a gente tem a intenção de atingir pessoas do mundo todo, né? Porque hoje em dia, com a internet, né? Eu tenho muitos pacientes que eu atendo que são daqui, mas estão morando. Eu tenho pacientes né, que moram hoje em Dubai, em Portugal, na Itália, e é muito legal a internet isso. Então, com o curso online, a gente vai poder estar atingindo essas pessoas que já estão muito desanimadas. Às vezes, eu já atendi muitos pacientes com fibromialgia, principalmente, sabe? Ai, Aline, eu já tentei de tudo, tô desanimada, tô desistindo, sabe? E às vezes pode até ter ideação suicida, né? Então, a gente está querendo ajudar a proporcionar essas pessoas a ter qualidade de vida, porque todo mundo merece ter qualidade de vida, né, Mi? Eu fico imaginando se eu, com o meu relato ali que eu tava falando, eu queria terminar com a minha dor, que era uma dor emocional que tinha me acontecido. Tu imagina quem sente essas dores físicas diariamente? Diariamente. Claro, imagina. Né? Nossa. Ô, Aline, tu falou que tem gatilhos, né? Tu poderia citar alguns que tu já tenha atendido, alguns gatilhos, emoções ou traumas que acompanham esses pacientes, digamos, tem algum legal tu perguntar isso, assim, até porque uma coisa que eu quero deixar clara, por exemplo, que às vezes as pessoas falam e os pacientes com fibromialgia se sentem invalidados. Ah, é uma doença psicológica, porque quando a gente fala uma doença psicológica, a gente parece estar assim, é coisa da tua cabeça, né? E não, é uma doença real. A gente até vai explicar isso no curso, a questão da neurociência que envolve essa doença, porque o que atinge, né, a química cerebral. Mas, por exemplo, assim, de pessoas que eu já atendi, que eu posso estar falando, não vou citar nomes, obviamente, mas assim, quando o estresse está muito alto, que ela não consegue lidar, por exemplo, tem pessoas que com a fibro, que elas são altamente funcionais. Elas querem dar conta de tudo, sabe? Dar conta de tudo no trabalho, dar conta de tudo de casa, dar conta de tudo no relacionamento. Sabe assim, ser super heróis, super heroínas, né? E isso vai te sobrecarregando, vai acumulando estresse. Então, isso, consequentemente, vai piorar as tuas dores, vai agravar as tuas dores. Então, a gente vai estar ensinando também técnicas de manejo de estresse, ansiedade, tá? Hoje em dia, né, a gente tá num mundo que todo mundo fala, eu tenho muita ansiedade, tô com crise de ansiedade. Isso quase que parece que já virou uma nova pandemia, né, Mi? Então, a ansiedade alta também, tá? Ela pode agravar as dores e também os relacionamentos. Eu já atendi paciente assim que o meu marido acha que eu sou preguiçosa, que eu não quero fazer nada em casa, sabe? Mas às vezes eu não consigo mesmo por causa da minha dor. Ou tipo assim, não tava mais saindo muito de casa para passear, para outras coisas assim. Então, o relacionamento amoroso foi um fator que agravou a condição da pessoa, entende onde eu quero chegar? Nossa, sim. Né? Então, são vários fatores, assim. Então, a gente vai fazer uma baita reflexão da pessoa rever como é que está a sua vida. Tem coisas que a gente não vai mudar, mas a gente pode lidar de uma maneira diferente. Isso para tudo na vida, sabe, Mia? Até tem gente nos escutando que tem qualquer tipo de outros problemas, né? Tem problemas que a gente tem na nossa vida que a gente não vai conseguir solucionar,
porque não depende da gente, sabe? Mas a gente pode lidar de uma maneira mais leve. Isso a terapia vai ajudar. Então, esse curso vai ser também como se fosse um grupo terapêutico, assim, sabe? Nossa, que lindo, Né? A Aline. pessoa vai poder. Vai ser um curso que vai estar gravado, então vai poder assistir Sim. quando quiser, mas vai poder ter um contato direto com a gente através de das redes sociais, através de e-mail, que a gente vai disponibilizar, grupos de Sim. WhatsApp e tal, para ter também essa conexão com a gente. Claro. Né? Nossa, que lindo. Vai ser muito, tô bem feliz com esse Ô, curso. Aline, eu sei que tu citou ali, mas tu poderia Aham. dizer assim, tem algum caso específico que te deu esse insight de criar, de querer fazer e ajudar sobre isso? Ou tu pode dizer assim, são a maioria dos casos, né? Tu juntou todos eles e a procura. Ou tu teria algum caso específico que tu diz assim, nossa, se eu tô ajudando esse, eu posso. Eu sei que, né, tu tem o teu código de ética, tu não pode falar nomes, mas Isso, eu digo mas assim, isso posso é citar uma às vezes a história. situação, né? Aham. Assim, foi um conjunto, sabe, tanto meu quanto essa minha amiga psicóloga que a gente tá fazendo o curso juntas. Ela tem uma amiga também que é médica reumatologista, sabe, que falou como as pessoas que sofrem com fibromialgia estão necessitando, sabe, desse apoio emocional, dessas estratégias que elas não sabem mais o que fazer. Mas eu me recordo, assim, até quando eu estava te falando antes, eu me recordo de um caso bem específico de uma mulher, assim, de uns 40 e poucos anos, que para mim isso é nova, né? Muito! Eu tô ali, ó. Nossa, nós estamos aí. Nós estamos ali. Nova, mas de verdade, é uma mulher nova, né? Com 40 e poucos anos, com fibromialgia, teve que se afastar do trabalho, né? Porque o trabalho dela exigia questões físicas, assim, né? De limpar lugares e tal. E assim, infelizmente, daí o marido abandoná-la, né? Ficou ela e o filho mais velho. O filho mais velho que ajudava muito ela em casa, porque ela chegou num ponto assim que daí ela desenvolveu a depressão, Oh. né? Porque foi uma sequência de coisas, apesar de fisicamente ela se sentir na necessidade de se afastar do trabalho, mas poxa, tu ter que se afastar do trabalho, o trabalho é muito importante para nós, né? É uma ocupação mental muito importante, faz a gente se sentir útil. Então, primeiro tu se afasta do trabalho, tu já, poxa, ai, tô doente, né? Aí o marido se separa de você porque te diminui, te invalida, né? Daí ficou ela e o filho mais velho e tal. Ela tava assim, praticamente só na cama, vinha pra sessão e voltava pra casa. E eu consegui, assim, tirar ela desse estado depressivo, sabe? E se reinventar, sabe? Ela conseguiu trabalhar de casa, sabe? Né? Conversei uma vez com o filho, que era a rede de apoio dela, né? Fiz ela aumentar essa rede de apoio para amizades, sabe? Vizinha, para também não sobrecarregar esse filho, sabe? Sim. Né? Porque o filho ajudava muito, mas às vezes se cansava muito também, porque, claro, não é fácil, né? Então, foi um caso, assim, que me marcou muito de como eu consegui reinventar ela, a vida dela, e ela ter a qualidade de vida, sabe? Ela se reinventou profissionalmente, ela se permitiu começar a ter amizades que ela não tinha, antes era só ela, marido e filho, então essa rede de apoio foi muito importante para ela sair, dar uma volta, ter com quem conversar e tal, e isso tudo afetou diretamente a condição da fibromialgia dela. As dores continuaram? Continuaram, mas aí a gente tinha estratégias diárias para como ela lidar com aquela dor. Nossa. Sabe? Então é um caso assim bem marcante Sim. que agora tu me falando foi o que eu lembrei, né? Mas tem diversos assim. Sim. casos. Ô, Aline, deixa eu te perguntar. Por acaso, o curso, né? Ele é para pessoas que sofrem com a dor. Mas ele também poderia ser visto por pessoas que não têm dor, mas pessoas que querem ajudar outras que têm dor?
Nossa, perfeito. Que legal você perguntar isso. Até mesmo assim, ó, tu falou ali no começo, né, que tu começou a fazer terapia porque tu queria entender o teu marido, né? E eu achei isso fantástico. Isso é uma coisa que eu luto muito. Eu atendo também na terapia familiar, porque eu gosto muito, né, dessa questão de trazer para o consultório não só o paciente, né? Eu atendo muito jovens e adolescentes, então eu gosto de trazer os pais junto, porque essa dinâmica é fundamental. Um entender o outro é fundamental, porque o consultório ali é 1 hora, né? Que tu fica, Sim. mas em casa a convivência é todos os dias. E eu acho muito importante, principalmente, pessoas que convivem com quem tem fibromialgia, tá escutando esse curso, para saber lidar, para ver que é uma coisa real, que não é bobeira, que não é preguiça, sabe? Que não é vitimização, que não é, ai, a pessoa tá se fazendo, sabe? Sim. Né? E para auxiliar essa pessoa no dia, não, ó, eu vi o curso, tem essas técnicas, vamos tentar juntos essas técnicas aqui, eu tô aqui contigo, eu te ajudo. Então, muito legal essa tua pergunta, sabe? E também para estudantes, talvez, né, Isso, que pois é, estejam né? interessados nesse tema, que vão com certeza atender pacientes algum dia, porque infelizmente a dor crônica ela aumenta a cada dia. E às vezes me falam assim: ah, Aline, esse teu curso é só para pessoas idosas, né? Não. Eu ia te perguntar, com que idade começa essa dor, Pelas essa... nossas pesquisas, assim, Aham. a partir dos 30 anos. Não. Tem muitas pessoas já que sofrem com dor crônica. Tem até antes, tá, Antes, Mi? sim. Tem até antes. Mas, assim, o índice maior é dos 30 para cima, Uhum. sabe? Tu sabe, a minha E. irmã tá aqui, assistindo a gente aqui, e ela comentou que a colega dela, que ela tá na faculdade, a colega dela tem fibromialgia, sofre com essa Aham. dor também. E é nova, né? Sim, sim. Então tu vê cada vez mais. Hoje em dia não tem, né, mais idade. Sim. Lembra que quando a gente era pequena, assim, falava, ah, só infartava o homem que era já mais velho, né? Só tinha AVC também em pessoas mais velhas. Hoje eu já atendi uma paciente de 23 anos que teve um AVC, que ela veio para terapia depois disso, né? Ó, imagina a sobrecarga, o estresse, tudo que ela estava passando na vida para chegar a ter um AVC, né? Claro, questões também de saúde que a gente. Hoje em dia não tem como a gente cuidar só de uma coisa, né, Mi? Sim. A gente tem que globalizar, né? A atividade física é importante, a alimentação é importante, mas a gente também não pode esquecer do estresse. Eu digo que o psicólogo devia ser como quando tu vai num clínico geral, né? Tu tem que ir no psicólogo também para ver como é que tá o teu estresse, a ansiedade, depressão, enfim. Nossa. E deixa eu te perguntar, tu daria um spoiler pra gente? Daria um spoiler pra gente? Tem uma técnica que tu poderia dizer assim? Uhum. Uma técnica que vocês abordam no curso? Uhum. Até vou falar para as pessoas começarem a pesquisar e se Sim. interessar, né? Vou te falar do relaxamento progressivo, que é uma técnica bastante utilizada, assim, até para. Eu utilizo não só para pessoas com fibromialgia e dor crônica, mas como pacientes, às vezes, que estão com crise de ansiedade. O que é o relaxamento progressivo? Coloquem lá, não pode colocar no YouTube, que vai ter vários, assim, mas daí tu começa a se focar no teu corpo e relaxar desde a pontinha do pé. Tu vai, fecha os olhos, imagina desde a pontinha do pé, relaxando o pé, a sola do pé, o teu tornozelo, vai até chegar ao Minimizando até fio do chegar. cabelo, sabe? Entendi. Por quê? Porque daí tu foca em ti, porque às vezes tu tá tão desconectado de ti que tu não sabe o que que tá acontecendo, né? Porque às vezes as pessoas também têm fibromialgia e não sabem que tem, né? Então, mas tem a dor, né? Ou a dor crônica, ou estão com uma crise de ansiedade, enfim, o relacionamento progressivo é uma técnica utilizada, muito legal. Então podem procurar, às vezes tem no YouTube até falado, assim, ó, agora você imagine o seu pé, agora imagine as suas mãos relaxando, agora imagine o seu pescoço e tal. Eu já fiz essas técnicas aí. Essa é uma que é a mais utilizada, né? Sim, sim. Mas a gente vai falar sobre mindfulness, a gente vai falar muito sobre resiliência, né?
Eu tenho o meu mostrado, o meu foco de pesquisa é resiliência, que é muito importante. Resiliência é como que a gente se adapta, se recupera de situações traumáticas de uma maneira positiva. Não aquele otimismo tóxico, não, que às vezes a gente vê nas redes sociais, sabe? Mas é aquilo que eu estava te falando antes, se reinventar, conseguir lidar com as situações de uma maneira que seja saudável, sem ficar lá parado no trauma, sabe? Então a gente vai falar sobre resiliência, neurociência, para a gente entender o porquê que desencadeia essas dores. Então, porque é muito importante todo problema que a gente tem, a gente entender a origem, sabe? Para a gente Uhum. conseguir lidar com ele e dissolver muitas coisas, sabe? Então a gente vai falar de técnicas para distúrbio do sono, né? Uma rotina do sono, porque isso também influencia. Uma noite mal dormida, tu fica estragado o dia inteiro e uma noite mal dormida tu não recupera às vezes no dia seguinte, sabe? Então ali já aconteceu muita coisa com os teus neurônios. Então, técnicas também para dormir melhor, sabe? Então a gente vai estar englobando tudo isso Nossa, aí. que show, Aline. Tá, e vamos lá. Que conselho você daria para quem está ouvindo a gente, sente que precisa cuidar da saúde mental, mas não sabe por onde começar? Uhum. Então, a orientação que eu daria, eu gosto de falar de orientação, sabe, menina? Não gosto de falar conselho, É, vamos lá, tá, é né? verdade. A orientação que eu daria, assim, ó, primeiro tu parar para se perceber, sabe? As pessoas estão muito desconectadas delas mesmas. Ah, eu não tô bem, eu tô com ansiedade, eu tô com. Mas elas não param para se olhar. Para fazer uma reflexão, sabe? Tá, por que será que eu tô assim? É o meu trabalho? É questão familiar, é relacionamento amoroso, sou eu comigo mesma, que parece que eu nunca estou contente com nada, sabe? Primeiro, assim, fazer uma autoanálise. A gente não consegue se tratar sozinho, mas começar a se conectar consigo mesmo. Sabe, até esse relaxamento progressivo que eu te falei é uma forma de tu se conectar contigo, com o teu corpo. O que que eu estou fazendo da minha vida no dia a dia? Eu não estou vivendo só no automático? Sabe? Eu acordo, vou pro trabalho, ou acordo, vou estudar, vou para casa, ou acordo, não faço nada o dia inteiro e durmo e passo um dia por vez. Quais são os meus objetivos de vida? Hoje em dia, eu pergunto para meus pacientes: quais são teus objetivos? Quais são teus sonhos? As pessoas não sabem mais me responder. As pessoas pararam de sonhar, sabe? Então, para começar a se perceber nessas questões que eu fiz agora, sabe? E como eu falei antes, ir num psicólogo como se fosse num clínico geral. Não, eu vim aqui ver como é que tá a minha vida, fazer uma avaliação da minha vida, né? Porque às vezes as pessoas travam muito no trabalho, não entendem o porquê, mudam muito de trabalho, não dá certo em lugar nenhum, ou não se dão bem com mais ninguém, um colega de trabalho, com família, com ninguém, É. né? E não estão se percebendo os comportamentos automáticos que estão tendo, né? Então, assim, procure um psicólogo como se fosse um clínico geral, sabe? Porque a saúde mental, ela afeta tudo, o nosso corpo, né? A maneira que a gente se alimenta também afeta a nossa saúde mental, afeta o nosso. Tá tudo interligado, sabe? Tá tudo interligado. Então é parar um pouquinho, né? Porque hoje em dia se romantizou muito. Ai, tô na correria, tô na correria. Como se isso fosse um orgulho, né? Tô na É correria, verdade. agora eu não posso te responder que eu tô na correria. Ai, Ai, posso que sair de casa às 5 da manhã e volto às 10 da noite. Ai, tô muito corrida. Gente, não tá saudável, né? E as pessoas vão muito, recorrem primeiro ao psiquiatra para tomar remédio para conseguir levantar, para conseguir dormir, para conseguir trabalhar. Isso se normalizou. Se eu tô precisando tomar remédio para me manter acordado, ou para me colocar para dormir, ou para me tirar de alguma coisa que está acontecendo, é verdade. né? E então o psicólogo ele vai te auxiliar em perceber o que está acontecendo, por que está acontecendo, da onde que está acontecendo e o caminho que a gente pode fazer para sair disso, né? É um trabalho que não depende só do psicólogo. O paciente tem que estar disposto também.
né? Então, às vezes, a pessoa, ela quer tudo muito pronto hoje, né? A gente tá muito imediatista, porque Sim. hoje tu vê um vídeo de 1 minuto, tu não tem mais paciência, tem que ser de 15 Que segundos é. e tal. Mas a gente tem que ter essa pausa, se autoanalisar, o que que eu tô fazendo por mim? É por aí que começa. Ah, é só a psicologia que ajuda? Não. Se te faz bem ir na igreja, vá na igreja. Se te faz bem ir caminhar com uma amiga, vá caminhar com uma amiga, sabe? Não é só a psicoterapia, né? Não, Sim, sim, tem sim. tantas outras coisas que podem nos fazer bem, que Sim. podem nos conectar com a gente mesma, que é uma manutenção da nossa saúde mental, mas as pessoas estão deixando de chegar num ponto de que vão para um pronto-socorro com crise de pânico, achando que estão infartando, que estão morrendo ou que estão tendo um AVC, né? Vamos tentar prevenir tudo isso. Ai, que lindo. Ai, Aline, muito obrigada. Ai, vai muito bom, muito bom. Obrigada mesmo. E eu quero que tu me mande tudo do curso, que aí eu quero Mando. deixar tudo na descrição para as pessoas, Aham, quem quiser, até tuas redes sociais, aham. me passa, Eu que vou daí a te gente passar. Até coloca. nas redes sociais eu faço isso, sabe, Mia? Eu vou fazendo reflexões semanais, sabe? Para aquelas pessoas, às vezes, que elas não têm condições de fazer psicoterapia, eu uso a rede social. A minha rede social é exclusiva para isso. Para eu ir colocando assuntos para tu parar e refletir. Às vezes vai virar uma chavezinha, sabe? Sim, ótimo. Eu te sigo, né? Então, mas me manda então, Manda. manda a data do curso também Uhum, certinho para a gente poder colocar. pode deixar. E, gente, muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem uma parte 2 com a Aline, me manda aí embaixo. Pode colocar que a gente Peçam, fala de peçam, peçam que a novo. gente quer. Tudo vai estar na descrição do vídeo, contatos da Aline, sobre o curso dela também. E eu agradeço, curta, comenta, compartilha. Obrigada e tchau, tchau.